vamos incluir aqui Silvio Navarro na roda, mas deixa eu trazer mais uma informação agora do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que confirmou na última segunda-feira que o governo Lula vai retomar a discussão sobre a tributação das grandes empresas de tecnologia que dominam o setor digital no mundo. Durante uma feira de telecomunicações em Barcelona, na Espanha, Juscelino afirmou que, apesar das discussões entre o ministro da Fazenda e o governo ao longo de 2024, a pauta não avançou por falta de espaço na agenda política. Ainda de acordo com o ministro, a intenção é de que os recursos sejam usados para subsidiar o acesso à internet à população mais vulnerável. Juscelino disse ainda que o embate entre as Big Techs e o STF não deve atrapalhar o andamento da proposta, mas admitiu que a discussão no Congresso não será fácil. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo, Silvio. Ministro Juscelino Filho, aquele dos cavalos aí, voltou mais uma vez a defender a cobrança das plataformas digitais num assunto que vai e volta nesse governo. Não é a primeira vez que o assunto vem à tona, né, Silvio? Boa noite. Olá, boa noite, Ana, querida, Piotr, Cauti, boa noite para você que nos acompanha. Antes, não tenho como não fazer aqui um parênteses, né? Um comentário. Se Lindbergh Farias quer jogar no retrovisor, não tem problema, tem 4 discos rígidos, são 1,67 milhão de arquivos, 2,67 terabytes. Ele era o lindinho ou o feio, depende, ele pode escolher. São as planilhas do sistema Drozes, eu tenho cópia, se ele quiser, e o My Day Web B. Essa era a o tal do departamento, né, o setor de obras estruturadas da Odebrecht. Segundo as investigações, e consta de um relatório assinado por Edson Fachin, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, ele levou 4,5 milhões de reais em propina em 2008 e 2010. 2 eleições. Se ele quer debater no retrovisor, pode vir. Estamos prontos para debater com Lindbergh Farias. Em relação ao ministro dos Cavalos, Juscelino Filho, que tudo o que fez foi criar o Dia do Cavalo em 15 de agosto, quando ele tem mandato de deputado federal pelo Maranhão, é o governo comprando a briga errada. O governo vai insistir nessa narrativa que já cansou, não vai levar nada, e quando ele diz que havia um problema de agenda ou de calendário, ele esqueceu de contar votos. Aliás, já que ele tem mandato na Câmara dos Deputados, já que ele é deputado, ele poderia consultar os líderes dos partidos na Câmara. O líder do partido dele, por exemplo, para ver se o governo tem votos para conseguir aprovar alguma coisa. Eu acho que ele não vai levar uma boa notícia para o presidente Lula, o chefe dele não. Piotr, você também acha? O ministro Juscelino Filho alegou aí falta de espaço na agenda em 2024 para discutir o tema. Por que ele voltou esse assunto à tona agora, no começo de 2025? O governo está tentando tudo o que possa parecer com uma cortina de fumaça. É isso, ele está buscando em algum momento algum fato para desviar a atenção do que é essencial. A inflação que subiu, a incompetência do governo, a falta de capacidade de propor medidas verdadeiras para a economia. O governo está naufragando, a popularidade do Lula hoje derrete, o governo não tem ideias, o presidente não tem ideia do que fazer. Essa é a questão, e a primeira-dama é uma deslumbrada, com gastos, enfim, acha que representa o país, essas coisas todas. Aí cada ministro agora, não sei se foi uma reunião com o Sidônio, ou se todo mundo está querendo dizer, olha, presidente, estou jogando o seu time aqui, e aí está criando alguma coisa. O Lindbergh agora diz que quer investigar a ex-primeira-dama, agora o ministro dos cavalos, e foi a Espanha, é isso? A Espanha tem um cavalo importante, se não me engano, acho que é andaluz. Bom, enfim, não sei se é esse o objetivo, mas enfim, tem essas histórias todas. E ele aí cria um fato. Como assim não houve espaço? E outra, qual é a intenção real? A intenção é só criar uma conversa paralela e desviar do que todos os brasileiros estão enxergando. Um presidente da República é um completo incompetente hoje para levar o país até o final do mandato dele. Até lá vamos sofrer muito. E não tem nenhuma ideia para governar e trazer o país novamente a uma recuperação econômica. Porque os números que ele tem hoje, alguma coisa ainda que sustenta a economia brasileira, vêm todos de efeitos de reformas econômicas que foram feitas do governo Temer e do governo Bolsonaro. É simples assim.
Cauti, algum palpite aí de onde o ministro das Comunicações se inspirou aí para trazer mais uma vez à tona essa discussão sobre tributação de grandes empresas de tecnologia? Algum outro país que tenha inserido essa iniciativa, Cauti? 2 pontos, Paula. Primeiro, necessidade urgente do governo de fazer caixa, estão desesperados atrás de dinheiro e vão fracassar e vão explicar o porquê. E ponto número 2, tentativa de ameaçar as grandes empresas americanas que se alinharam com Donald Trump, que se representaram na posse do Trump e que, segundo o governo Lula, deveriam ser punidas por isso. Vamos ao primeiro ponto. Vontade de fazer caixa vai fracassar. A União Europeia, nos anos passados, criou um imposto parecido chamado Digital Tax, ou seja, os impostos sobre as Big Techs, Google, Amazon, Facebook, etc. Era para arrecadar bilhões de euros, vamos mudar o rumo da Europa, arrecadaram poucas centenas de milhões de euros, fracasso retumbante, inclusive muitas empresas pararam de fazer negócios em países onde o imposto foi alto demais e os países não obtiveram absolutamente nada. Algo que poderia acontecer no Brasil também, e quem vai perder será o consumidor brasileiro e também o empresário, o comerciante que não vai poder mais usar essas plataformas para divulgar os seus produtos. Então, será pífio do ponto de vista de arrecadação e um problema para a economia nacional. Nada de novo sob o sol na gestão econômica do PT. Do ponto de vista da chantagem internacional, também não vai adiantar muita coisa, porque o Brasil, para estas empresas, é 0, no faturamento. É muito pouco relevante. Estamos falando de um mercado, do ponto de vista de dólares, muito pequeno, porque o real vale pouco por causa do desastre econômico do governo Lula. Então, querer chantagear ou usar isso como arma negocial com as Big Techs para tentar obter alguma coisa do governo americano também não vai adiantar em nada, porque simplesmente as empresas falam, é assim, vocês vão criar problemas, vamos embora do Brasil. E aí quero ver o Juscelino Filho, o Lula, o Sidônio explicar para o comerciante brasileiro, para o usuário brasileiro, que o Google vai parar de fazer propaganda, que o WhatsApp também vai tirar o business, por exemplo, que algumas operações não vão poder mais ser realizadas no Brasil, porque as empresas viram que o mercado não é tão mais interessante assim. E aí, como é que vai ficar a imagem do governo? Então, de novo, é algo que vai criar problemas para a economia e não vai adiantar nada do ponto de vista da diplomacia internacional, típico do PT.